apresentar algumas imagens e a partir dessas imagens nós vamos discutir um pouquinho sobre esse conceito, sobre esse sentido. Sobre essa primeira vocação, eu gostaria de mostrar, senhoras e senhores, a primeira imagem conhecida de Petrópolis. Essa primeira imagem, tida como a primeira imagem conhecida sobre Petrópolis, ela foi produzida por dois cientistas austríacos que estiveram aqui no Brasil, numa expedição. Eles vieram quando Ana Leopoldina, ou seja, a primeira imperatriz do Brasil, quando ela não era imperatriz, ou seja, princesa, arquiduquesa da Áustria e princesa do Brasil, para se casar com Dom Pedro I, que ele não era Dom Pedro I, Dom Pedro de Alcântara. Enfim, em 1817, eles estiveram aqui por quase 3 anos, viajaram, para vocês terem uma ideia, viajaram do sudeste até o Peru, passando pelo Nordeste, a Amazônia e retornaram. Uma viagem incrível. E eles produziram essa primeira imagem, aqui está, Córrego Seco. Esse ponto que aqui está é justamente o local onde hoje se encontra o supermercado Multimix, ali no edifício Pio 12. Ali era a sede da fazenda do Córrego Seco. Exatamente esse local, que era uma fazenda, a sede de uma fazenda, que simplesmente era usada para deslocamentos. As pessoas que seguiam viagem para Minas Gerais, ou retornando de Minas Gerais, pernoitavam naquele ponto, se alimentavam, enfim, trocavam os animais. Era uma estação de muda, como eles diziam, no século XIX. Bom, a experiência deles não foi lá muito boa, o Márcio e o Gonçalves reclamaram muito do local, mas enfim, produziram essa primeira imagem da cidade de Petrópolis e que nós vamos agora passar para tentar estabelecer uma relação com a lógica, ou essa primeira lógica, como eu disse. Essa imagem que aqui está é uma imagem de Versailles. Versailles é um grande palácio que está, é uma coisa suntuosa ao extremo. Luís, rei francês, ele simplesmente se mudou para lá levando milhares de nobres, e esses nobres caminhavam, jogavam, brincavam, dançavam, ou seja, toda uma ambiência de atividades ligadas à corte, de um período em que esses nobres nada faziam, literalmente nada faziam. Era uma corte de serviços, de cortejo, literalmente, a figura do rei, e eles então se deslocavam de Paris para Versailles. Versailles fica alguns quilômetros fora de Paris, e para lá desenvolviam esse tipo de atividade de entretenimento, digamos assim. Só que para eles era uma atividade de entretenimento de tempo integral. Esse sistema, essa modalidade, essa vida de corte, era muito comum no período que nós chamamos de Antigo Regime, ou seja, no período anterior à Revolução Francesa, que existia uma nobreza de serviços, literalmente, associada a um rei, do país específico, de acordo a esse rei, e as atividades, repito, eram desse entretenimento, dessa atividade que era desenvolvida fora do local de residência, atividades, como eu disse, jogos, dança, ópera, balé, caminhadas, cavalgadas, atividades de entretenimento fora do local de residência. Essa é a primeira tônica associada à nossa expressão vilegiatura. Ou seja, quando você se desloca do seu local de residência e vai para o campo ou posteriormente para a praia para fazer nada. Literalmente nada, descansar, se deixar levar por atividades de entretenimento nesses locais. Esse é o sentido da vilegiatura. Você não viajava para conhecer alguma coisa. Não, você viajava para usufruir daquele local, das atividades, das expressões que aquele local pudesse oferecer. Veja, na Bíblia nós temos uma referência à expressão turismo, que vem da expressão tour. E tour, desde a Bíblia, é viagem de conhecimento.
Ou seja, o turismo é sempre associado a um deslocamento para visitar, para conhecer alguma coisa. E não para você nada fazer. Você sempre está associado a essa lógica. Você pode visitar um templo, pode visitar um local de peregrinação, você vai conhecer alguma coisa. É muito diferente de você seguir para um local para dançar, bailar, esquiar. É totalmente distinto. Ou seja, o sentido do deslocamento define a expressão, define o conceito. E essa prática, como eu disse aqui, o rei Luís XIV como grande exemplo, ela se espalhou por toda a Europa. Aqui nós temos São Petersburgo, que era o local por excelência, também um local de velejatura dos czares russos. Petersburgo, ou seja, Pedro o grande construtor de São Petersburgo, posteriormente os outros czares também lá frequentaram, com a mesma lógica, a mesma busca associada a Luís XIV como o grande exemplo do mundo. Esse é o castelo, o Palácio de Catarina Grande também, próximo a São Petersburgo, Tsar Kochel, o nome desse palácio. Essa imagem é interessante porque nós podemos observar, aqui estão, isso é um palácio em Veneza, também um espaço por excelência da velejatura, a velejatura dos vários cidadãos da Europa, enfim, que para cá circulava. Aqui estão os convidados, observem que estão funcionários, ou seja, nós temos uma aproximação, uma circulação cada vez maior na medida em que esses pontos de entretenimento sugerem atividades mais sofisticadas ou de maior vulto, ou seja, você tem uma circulação de pessoas, de funcionários que de alguma forma passam a integrar esse sistema, mesmo como funcionários, como serviçais. Observem, músicos, nós temos músicos aqui, os músicos têm a mesma, faziam parte da mesma categoria de um garçom, de alguém que servia, porque não existia essa diferenciação que nós temos hoje de entender músicos como alguém que ocupa um local mais sofisticado. É o caso de Mozart. Aqui está Mozart ao piano, o pai, Leopoldo, a irmã Nanette, se apresentando em diversas dessas cortes, ou seja, passamos, na verdade, nesse período também, a entender algumas críticas a essa modalidade. Essa pintura de Goya, um grande pintor espanhol, e aqui mostra atividades de entretenimento no campo de quem? Das classes mais favorecidas, quem de fato tinha condições de executar, de usufruir dessa boa natureza, ou desses bons tempos, ou desses tempos de entretenimento. Era muito comum esses passeios ao campo para namorar, conversar, usufruir, como eu disse, da natureza e dos recursos que essa classe era favorecida. E essa é a crítica que está nessa pintura de Goya, ou seja, uma crítica a essas pessoas que nada contribuem para a sociedade. Essa é a crítica contida nessa obra. Ou seja, estamos falando de um tempo que requeria ou uma participação de outros grupos ou a negação dessa realidade. Com relação à participação, aí temos no século XIX uma verdadeira revolução. Por quê? Porque temos o incremento da linha férrea, ou seja, o trem. O trem fez com que os deslocamentos ficassem mais ágeis, as distâncias mais curtas, o tempo de viagem cada vez mais curto. E essa imagem é uma imagem do carro Pullman. O carro Pullman é uma imagem tirada de um livro, por isso que a qualidade não está lá muito boa, mas enfim, observem que no início do trem, no início da atividade de transporte ferroviário, também as passagens eram caras. O que facilitou, o que permitiu que outros grupos participassem foi a otimização dos espaços, ou seja, aqui temos um carro para cavalheiros, para homens. Temos carros, acho que eu tenho aqui,
carros para mulheres. Porque imagine, uma família viajar significava alugar uma cabine, mas na medida em que esses carros específicos para homens e mulheres foram criados, isso permitiu que as pessoas comprassem um bilhete individual e assim tornassem a viagem mais barata e permitindo que outros grupos sociais participassem desse projeto, participassem dessa atividade. Esse é o interior também do carro Pullman para mulheres. Temos na sequência isso aqui já não é o carro Pullman, esse é o vagão, observe, bem apertado, né? Mas é o vagão do Britannia, esse é um navio que levou Charles Dickens aos Estados Unidos na década de 1850. Dickens ele esteve nos Estados Unidos, ficou horrorizado com o que viu, né? Ele viu, por exemplo, o que nós assistimos no cinema com o Gangue de Nova York, aquele filme, né, do Scorsese. Tudo se passa num local que era a esquina de Broadway com a Canal Street. Aquele local chamava Five Points. 5 pistas que chegavam até aquele ponto, formavam uma espécie de uma estrela, né, por isso Five Points. E eles colocaram um local de marginais, de bandidos de toda a espécie. E Dickens ficou apavorado com o que viu, né? Esse é o detalhe da fala, mas o que nós estamos aqui mostrando é um vagão, né, exatamente uma cabine desse SS Britannia que levou Dickens aos Estados Unidos, ou seja, eram viagens transatlânticas, viagens de continente a continente, regulares. Ou seja, na medida em que esses percursos foram sendo estabelecidos, graças a, por exemplo, o maior agente de viagens, né, desse período, o primeiro grande agente de viagens, foi assim, muito pitoresco, né, como ele conseguiu seu empreendimento. O que ele fez? Ele descobriu que ocorreria uma convenção no norte da Inglaterra para alcoólatras. Ele foi até a estação e negociou a compra adiantada de um número absurdamente grande de bilhetes. E com isso ele conseguiu um abatimento enorme desse valor. Ele pôde então ir até os alcoólatras e vender por um valor abaixo do que eles comprariam individualmente, mas acima do que lhe interessava ao próprio. Resultado, começou as agências de viagem. Exatamente com esse processo, para levar bêbados a uma convenção do norte da Inglaterra. Isso, enfim, os agentes de viagem começaram a perceber que o sistema possibilitava esses grandes negócios, né? Ou seja, a visão de empresário aliada ao incremento de um novo circuito, um novo sistema de transporte que permitiu, repito, que pessoas que até então não viajavam pudessem se usufruir. Esse é o Pullman. Esse é o carro Pullman, a vista externa, que observa, Pioneer, que era o nome, né, pioneiro, né, o carro incrível, assim, com recursos fabulosos, carro usado justamente no percurso entre as costas leste-oeste dos Estados Unidos. Nesse carro, Dom Pedro II atravessou os Estados Unidos em 1876. E aqui o diagrama do carro Pullman, né, tinha vários recursos, como transformar carro refeitório em carro dormitório. Eram várias adaptações que eles faziam de forma rápida a garantir um uso mais otimizado do espaço, que era muito reduzido. Isso é de um livro de patentes. Foi utilizado. Aqui uma visão interna do Pullman na década de 1870. Observem que você podia, né, você podia mover esses assentos, né, enfim, para adaptar e conquistar maior espaço em função da demanda. E outros deslocamentos que também passaram a ser muito comuns nas imediações das grandes cidades eram exatamente esses espetáculos de fogos de artifício. Esse aqui é uma gravura, né, que exatamente mostra a praça de fogos de artifício de Viena. Isso fica a uns 15, 20 quilômetros de Viena, né? Então as pessoas iam para isso na década de 1930. Iam para lá para observar, né,
acompanhar os espetáculos de fogos, que tinha que ser fora justamente por questões de segurança. Então você se afastava da cidade e ali podia usufruir desse momento, ou seja, uma atividade de uma tarde. Você saía, lanchava, assistia o espetáculo e voltava à noite.